Vocês já passaram por algum perrengue ou dificuldade durante aquela viagem tão sonhada e planejada? Agora imagina se essa viagem é justamente a sua lua de mel. Pois é, aconteceu comigo e com meu boy. Então vem comigo acompanhar o desfecho dessa história longa. Olá, lindezas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou trazer para vocês os perrengues que eu e o Matheus passamos durante as nossas duas viagens de lua de mel, que foi para Monte Verde, quando a gente se casou no civil, e para Cancún, que foi a nossa lua de mel pós o casamento no religioso. Então vamos começar falando dos dois perrengues que tivemos durante a nossa viagem para Monte Verde em 2021, pós casamento no civil. E o primeiro deles é que nós erramos a data de check-in da pousada e perdemos uma diária. E como que isso tudo aconteceu? E a gente só foi descobrir um dia depois que a gente já estava lá. E como que isso tudo aconteceu? Como sempre, quem planejou, quem organizou, quem fez tudo da viagem foi o Matheus. Então, ele que viu data, ele que agendou, né, fez pagamento. E aí, ele não gravou os dias da semana que a gente ficaria, ele gravou a data. Então, por exemplo, ele gravou que a gente ficaria dia 28, 29 e 30, por exemplo. Só que quando a gente tava vendo essa questão de diária e tudo, a época que nós viajamos era de alta temporada em Monte Verde. Lá tinha previsão até de nevar, a cidade estava completamente lotada. E a diferença de diária para a gente ficar um sábado, passar um final de semana, estava muito mais alto do que a gente ficar quarta, quinta e sexta, que foram as datas que a gente reservou. Só que como eu comentei com vocês no vlog que tem aqui no canal sobre a viagem, a gente estava passando por sérios problemas familiares, pessoais. A gente pensou em desistir da viagem. Na semana mesmo a gente tava naquela de ir, não ir. E aí, a cabeça ruim, não tava, né, funcionando direito. O Matheus colocou na cabeça dele que a reserva era quinta, sexta e sábado, por conta da data. Ele achou que, por exemplo, dia 28 era quinta, só que dia 28 era quarta. E eu não estava por dentro de nada sobre data. O que ele falou, tá falado. E o Matheus não é de errar, ele é muito organizado, planejado e tudo mais. Então, era pra gente fazer o check-in lá na pousada às 14 horas, eis que eu, como sempre, atrasada, a gente está chegando lá por volta de 18h30, 19 horas. A moça da recepção liga pra gente perguntando se a gente tinha desistido da reserva. A gente falou, não, já estamos na cidade, chegando aí, a gente até achou bacana dela ter ligado, né? A gente falou assim, olha, deu poucas horas, que seria poucas, né? 4 horas que a gente já era para ter chegado a fazer o check-in. E ela ligou preocupada, né, perguntando se a gente já estava chegando, se a gente ia ou não e tudo mais. E quando a gente fez o check-in normal, e eles não comentaram que o nosso check-in era para ter sido feito na quarta, que a gente tinha perdido uma diária. A gente só foi se dar conta, a gente chegou na quinta, já era tarde, a gente só tomou um banho, já fomos pro restaurante do Fundi, que era um dos roteiros que a gente tinha, né, programado, planejado. Quando foi na sexta que o Matheus, olhando no celular, ele falou assim, Love, hoje é dia, que seria, por exemplo, dia 29? Hoje é dia 30? Hoje não é dia 29? Aí eu falei, não. Aí ele falou assim, nossa, eu errei a data do check-in. E eles não me falaram nada quando a gente fez o check-in. Aí eu falei assim, como assim, Matheus? A gente perdeu uma diária. Eu falei, não é possível. Vai lá ver, né, o que consegue resolver, explica direitinho que a gente achou que o check-in, mas não adiantou de nada, né, gente? Porque a gente perdeu. A reserva daquele quarto para nós era quarta, quinta e sexta. E a gente já tinha se programado de fazer o passeio na sexta, no sábado visitar a cidade e ir embora no domingo, depois do café da manhã, que era o nosso planejamento. Aí ele desceu lá na recepção, conversou e tudo mais. Perdemos a diária, perdemos o valor que a gente pagou da diária de quarta-feira. E aí eles disseram que tinha um quarto só disponível, a cidade estava realmente lotada. E o valor da diária era R$ 1.200 desse quarto. A gente falou, não, sem condição nenhuma de ficar, né, aqui
de sábado para domingo, a gente não tem condição. Aí a gente foi olhar em outras pousadas pelo celular e o valor das diárias não estava menor do que R$ 800 que tinha disponível. Aí a gente falou assim, não, então vamos embora e tal. Aí eu falei, Matheus, talvez a gente consiga reservar uma diária em um hotel numa cidade próxima, que já é caminho da gente ir embora para casa no domingo. Aí ele encontrou, né, um hotel, a diária era 140, 160, um hotel simples só pra gente passar a noite, dormir e tudo mais, ir embora no domingo e poder, né, aproveitar, fazer o que a gente tinha programado no sábado até a noite. E aí, assim foi feito. Aí, eis que chega sábado, a gente toma café na pousada, a gente sai da pousada, as malas, né, já lá no carro. A gente faz um passeio lá na cidade, que a gente ainda não tinha conhecido a cidade, tira algumas fotos. Depois a gente vai na fábrica de chocolate, estava lotada, tinha uma fila enorme para chegar na fábrica. A gente toma um café, depois sai da fábrica, dá mais um passeio e vamos para um restaurante para poder, isso já era umas 18 horas, para poder jantar e partir para o hotel para dormir e voltar no domingo. Só que, gente, de tardezinho eu já começo falando com o Matheus, Love, tô com uma dor de cabeça, com mal-estar, com enjoo, eu tava até sem muito apetite, assim, pra comer, mas ele falou, não, vamos comer, porque aí a gente só chega lá e dorme. Aí a gente pediu um prato que era à la carte, vinha arroz, carne, farofa e um feijãozinho, vinha bastante comida, o Matheus comeu bastante. Eu também bati um pratão, falei que eu não tava com apetite, mesmo passando mal, comi. E aí já pegamos o carro, isso já era umas 19h30, mais ou menos, a gente pega o carro e vamos pro hotel. Aí, no meio do caminho, o Matheus começa a passar mal também. Fala que tá com dor de cabeça, com mal-estar. E o Matheus, é muito raro, assim, o Matheus passar mal. Comigo, aconteceu uma vez também, durante uma viagem nossa com a família dele. Passar mal, assim, de mal-estar, de ânsia de vômito, muito difícil. E aí, eu achei que o mal-estar dele estava associado à questão da gente ter comido muito. E a estrada, gente, é horrível. Primeiro que eu acho muito perigosa. Assim, horrível no sentido de, pra mim, ser perigosa, que é mão única. E muita curva, ela é em S, assim, uns 40 minutos. Assim, tem que ter muita atenção pra poder dirigir. E aí eu falei, Matheus, às vezes que você comeu demais e esse zigue-zague, 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 zigue-zague o tempo todo. Ele falou assim, pode ser que seja isso. E aí eu tinha na bolsa, gente, acho que era eu tinha uma cartelinha de analgésico que eu tinha, assim, levado. Aí eu falei, chegando lá no hotel, a gente toma um analgésico e toma banho e vai descansar. Aí chegamos no hotel. O hotel muito, assim, organizadinho, limpinho, mas, gente, me deu a sensação, e eu tenho quase certeza que o hotel antigamente era um hospital. Porque, assim, os corredores, e lá não tinha elevador, a gente teve que subir com a mala. O Matheus quase nem conseguindo segurar a mala, coitado. E eu também, sabe quando te dá aquela fraqueza, aquela bambeza, assim? Aí a gente subiu pro quarto e Matheus tava pegando as coisas dele pra tomar banho e eu sentada na cama, aquele mal-estar danado. Do nada o Matheus fala, vou passar mal. Aí ele foi pro banheiro, coitado. Aí começa o Matheus passar mal. E aí, gente, eu não aguento. Eu falo que, né, foi até maldade, né? Mas eu não aguento que o Matheus passando mal, ele é igual um Jurassic Park. Ele... Igual um dinossauro passando mal, coitado. Ele passa mal mesmo. E ele faz aqueles gritos, aquelas coisas. Aí eu fui fazer assim, ó, pra falar assim, meu Deus, tô assim, Love, que ajuda. Nisso, gente, que eu pus a mão assim, eu também comecei a passar mal. Aí eu corri pro banheiro e tá lá, eu e o Matheus. Aí eu falei, casamos. Somos um só corpo, uma só carne mesmo. Porque a gente teve que dividir o mesmo vaso e o banheiro pequenininho, não cabia quase nem eu ele direito. E a gente passando mal, ele, aí ele, e eu, ele, ó. Gente, na lua de mel, ele, eu, Aí quando acaba os dois de passar mal,
Eu olho assim pro espelho, gente, meu cabelo, eu sei que é meio nojento contar essas coisas, né? Eu sei, mas eu tinha que contar porque parece até mentira. Gente, meu cabelo todo sujo, minha cara toda suja. Aí eu comecei, e eu sou muito dramática. Quem me conhece sabe. Eu sou o drama em pessoa. Aí eu olho assim, meu Deus, eu falo, Love, você vomitou na minha cara. Aí ele, no que eu não vomitei não. Só que eu acho que na hora que ele tava lá passando mal e que eu não aguentei dele, igual um dinossauro, sujou minha cara toda. E aí, gente, não acaba por aí. Aí o Matheus foi, não cabia nem eu e ele dentro do box. Ele foi tomar banho, tomou o banho dele lá rapidinho e eu não tinha força, gente. Tipo assim, eu não aguentava levantar o braço. E a gente não sabe o que foi, se foi uma virose, o que foi. Só sei que assim, eu não tava aguentando levantar o braço e não podia nem pedir ele pra me ajudar, porque ele também não tava nem se aguentando, coitado. Eu nunca vi o Matheus passando tanto mal na minha vida. Aí ele tomou o banho dele rapidinho e eu tive que lavar o cabelo. Falei, não tem condições. Tava toda vomitada, cabelo todo vomitado, parecendo assim um filme do Exorcista. Aí eu fui tomar banho, tomei banho, acabei de tomar banho, desliguei o chuveiro, comecei de novo a passar mal, gente. Já não tinha mais o que passar mal. Já não tinha mais. Aí tive que de novo tomar banho. E o Matheus, Love, deitado, morto na cama, não conseguia me ajudar. Aí acabei de tomar banho sem forças pra nada, cabelo todo lambruscado, assim, porque eu não consegui lavar direito. Saí do banho com a toalha enrolada na cabeça. Dali eu só sequei, vesti meu pijama e deitei com a toalha na cabeça mesmo, molhada, encharcada. E o Matheus também lá passando mal. A gente tinha tomado o analgésico, mas assim, a cabeça, a dor de cabeça tinha diminuído, mais o mal-estar. A dor no corpo continuava. E nós dois sozinhos, numa cidade que a gente nem nunca conhecia. Gente, terrível, terrível. Aí, vocês acham que acaba por aí, né? Não acaba por aí. Passam uns 10 minutos. Eu corro pro banheiro de novo e começo no vaso, e assim, passando muito mal. Aí o Matheus, tadinho, teve que levantar, porque eu comecei. Gente, sério, nunca eu tava começando a passar mal, começou a me dar diarreia. Aí eu tô assim, Love, eu tô cagando! Gente, comecei a diarreia pras pernas abaixo, eu não sabia se eu passava mal no vaso, se eu sentava no vaso, se eu passava mal no vaso, se eu sentava no vaso. Gente, que desespero. E o Matheus sabia o que fazia. Não tinha força e eu, Love, tô cagando. Gente, que horror. Que horror. Que dia, que noite, que viagem. Naquilo eu tive que de novo tomar meu terceiro banho, sem forças pra mais nada. Aí deitei na cama. Depois de tomar banho, deitei na cama. E aí o Matheus disse que eu comecei a delirar. Eu já tenho um histórico, né, de sonambulismo, de falar também durante a noite. Aí ele falou que eu comecei a delirar, falar, meu amor, me ajuda, chama minha mãezinha, me socorre, me ajuda. Coitado, ele só queria dormir e eu lá, gente, delirando. Acho que eu tava delirando de tanto que eu tava passando mal. Falando com ele, você não me ajuda, me ajuda. E assim, a gente não tinha força, gente, acho que a gente não tinha nem força de ir para um hospital. Os dois mal mesmo. Aí passamos a noite, nem sei como. Acordamos de manhã cedinho. Eu não tive forças, não tive vontade de descer para tomar café. O Matheus ainda desceu, só que ele falou que conseguiu tomar um suco de laranja, não descia mais nada. E aí a gente saiu da cidade, na verdade, né? Não sei, gente, é Deus, tá? Que fez o Matheus ter forças, porque no dia seguinte a gente ainda tava um pouco mal. Assim, já estava melhor, o Matheus estava até um pouco melhor, eu ainda tava acabada, destruída. A gente deu a sorte de encontrar um açaí, porque eu falei, a única coisa que vai descer é um açaí, um sorvete, alguma coisa, assim, pra dar uma força, alguma coisa.
A gente encontrou um açaí no domingo aberto, a gente comprou um açaí sem nada, só açaí. Comemos açaí e dali a gente partiu para casa. E são 6 horas de viagem. E foi isso, gente, os 2 perrengues que a gente passou, assim, que foi, assim, horrível, porque foi, assim, um mal que não tem como explicar. Eu contando pra vocês, não tem como explicar. Então, foi essa, a nossa lua de mel se resumiu, né, em tudo isso. Agora vamos para os perrengues da nossa lua de mel para Cancún, que foi no início de maio desse ano. E aí, gente, eu acho que o nosso maior erro foi ter marcado a viagem para no dia seguinte, depois do casamento, que a gente fez a cerimônia religiosa e a recepção no sábado. E aí a festa acabou às 5h30, 5h30 da manhã. A gente praticamente não dormiu, não descansou de sábado para domingo, né? No domingo, no caso, porque aí a gente dormiu muito pouco no hotel. Saímos do hotel, eu vim para casa da minha mãe, porque ela tinha trago um monte de coisa para cá. E aí a gente fala de casamento, aí a gente, naquela empolgação de ver foto de casamento, de os vídeos do casamento, e eu quase jogando o celular pro chão. E aí vou pra casa da minha tia, falo de casamento. O Matheus ainda deu uma descansadinha em casa, mas também muito pouco, porque ele foi pra casa da mãe dele. E o nosso voo para Cancún já era na segunda-feira, agora eu não me recordo bem o horário, eu acho que era 6h30 da manhã, era muito cedo, muito cedo. E a gente tinha que chegar 1h30, 2 horas de antecedência. O Matheus queria chegar 3 horas, né? Só que a gente chegou quase em cima da hora, gente, porque mais uma vez, vocês acham que a Raíssa arrumou a mala uma semana antes? Ou um dia antes? Ou de manhã? Não, eu fui arrumar a mala, já era 11 horas da noite, gente. Que a gente começou, e a nossa previsão era sair de casa 11h30, meia-noite, pra gente chegar, fazer a viagem tranquila, chegar lá super tranquila em questão de horário. Só que, como sempre, não. Porque depois a gente ainda foi na casa de um primo, e aí foi aquela loucura toda. Foi aquela loucura toda, não aconselho. O ideal é viajar uns 2, 3 dias depois, pra você colocar as coisas tudo em ordem, né? Isso eu acho. E aí eis que acontece aquele furdunço, né? Eu querendo levar a casa toda, principalmente porque era uma viagem, né, internacional para um outro país. E eu nunca tinha, né, viajado para outro país, o Matheus já tinha para jogar bola, mas a gente fica naquele medo de precisar de alguma coisa e não tem em mãos, e a gente foi com um dinheiro muito contadinho, a gente levou pouco, assim, a gente levou uma quantidade de dinheiro em dólar, né? Mas assim, é pequena quantidade, porque o hotel que a gente tinha, a gente e o Matheus, né, que resolveu tudo de novo. O Matheus que fechou, né, o pacote e tudo mais. Ele era all inclusive, então a gente não tinha pretensão de gastar muito fora, porque já tinha gastado muito com casamento. Então eu falei, eu vou me precaver, eu vou levar tudo que eu posso, né, dentro da possibilidade da quantidade de mala, porque para não passar aperto lá, até porque era lua de mel, né? Não quero passar nenhum aperto. Apesar, né, igual a gente foi com pouco dinheiro em dólar, mas a gente tava com cartão, só que a gente não queria, né, gastar muito além para não apertar mais, porque a gente já estava apertado. Aí eu falei, vou levar o que der para levar, vou levar. E aí foi aquela confusão, gente, porque eu ia levar 2 malas, uma eu ia despachar no avião, né? E que era a mala maior, que eu acho que é até 23 quilos. A minha sempre pesa ali 21, 22, mas nunca ultrapassou. E a mala de mão, mais a mochila que eu levo, né? E acabou que naquela correria, o Matheus já brigando comigo, que a gente ia perder o voo, eu fui pegando as coisas, organizando as coisas, e Matheus foi colocando na mala pra mim. Então, assim, eu realmente não sabia ao certo o que tava na mala de despacho, o que tava na mala de mão. E vou falar para vocês que a gente também não se atentou para as orientações, que principalmente que não pode levar nada acima de 100 ml na mala que você que você vai levar na mala de mão, né? Você pode despachar, mas na de mão não pode. E aí
a gente nem se atentou a isso, principalmente porque como foi o Matheus que viu tudo, o que ele levou foi um desodorante e um perfume dentro da mala mesmo de despacho, porque a outra mala dele foi com coisa minha. Eu acho que na verdade ele tava com uma mochila, eu que levei 2 malas, ele só de despacho. Então, beleza. Aí pegamos estrada, né? Chegamos lá, assim, com um horário muito apertado, muito apertado. Chegando lá, a gente fazendo o despacho da mala e tudo, fazendo o check-in e tal, né? Passaporte, documento, tudo ok. A moça pergunta assim pra gente: cadê o visto de vocês para entrar no México? Aí a gente, eu não sabia de nada. Olhei para o Matheus, cadê o papel? Na verdade, eu acho que ela falou, cadê o formulário para poder entrar no México? Aí eu, que formulário? Matheus. Ah, Matheus, que formulário? Ah, Matheus, não tô sabendo de formulário. Eu até esqueci, gente. Eu acho que o Matheus fez tudo pela Decolar, sabe? A gente não contratou, assim, pacote, a gente não foi numa agência e contratou. O Matheus fez tudo sozinho lá pela Decolar. E ele também não se atentou a essas informações, gente, do que era solicitado. Até então ele achava que era só o passaporte, porque não precisava, né, de visto pro México até então. Ele achava que não precisava, né? Mas tinha este eletrônico. E eu acho que agora já até mudou, tá uma confusão danada, porque tem amiga minha que tá indo pro México e falou que já mudou, que já tá mais complicado, né, essa questão do visto e tal. Aí o Matheus também não sabia do formulário, eu também não sabia de formulário. Falei, como assim, Matheus, você não sabe que tinha que ter um formulário? E eu cobrando ele, o mal do ser humano é isso, sempre julgar o erro pro outro, né? Por que que eu não ajudei o rapaz? Mas na hora eu tava nervosa com ele. Aí a moça falou assim, ó, e a gente tava assim com 5 minutos já pra finalizar o check-in. Ela falou assim, olha, eu vou te passar aqui o link, tenta preencher rapidinho pra dar tempo. E você vai preencher o formulário, eu vou liberar o check-in, só que você vai precisar imprimir este formulário, porque quando vocês chegarem lá no México, eles vão solicitar para você este formulário impresso. Aí a gente entrou lá no link, o Matheus no celular dele, eu no meu, a gente preencheu o formulário rapidinho, deu tempo. Até aí, né? Falei, graças a Deus, agora vai dar tudo certo, vamos chegar, descansar, porque tanta coisa que a gente passou, gente, pra chegar nesse casamento, pra conseguir casar. Nossa, o que eu contei aqui no canal foi 1% de tudo que a gente passou para conseguir, né, o casamento, para conseguir casar, nossa, foi muita coisa que aconteceu, muita coisa. Aí eu falei, a gente vai conseguir chegar lá e tal. Aí a gente tentou olhar lá dentro mesmo do aeroporto, em Confins, né, em Minas, se a gente conseguia fazer a impressão, né, deste formulário. Só que a leitura, que é onde informaram pra gente que a gente conseguiria fazer a impressão, estava fechada porque ainda era de madrugada, era 5h30 da manhã. 5 horas da manhã, 5h30 da manhã. Aí a gente falou assim, quando a gente chegar em Brasília, né, que a gente ia pegar o voo para Brasília, de Brasília para Cancún, a gente consegue algum lugar lá no aeroporto para imprimir. Beleza, né? Chegamos em Brasília. Matheus foi, deixa eu ver se aconteceu mais alguma coisa antes. Não, aí a gente despachou e eu tava com a mala de mão, o Matheus com a mochila. E eu tava com uma mochila também, isso mesmo. Aí a gente chegando lá, a gente tentou encontrar algum lugar lá dentro do aeroporto que fizesse impressão, pedir informação. E a pessoa que a gente pediu informação falou que o Matheus só ia conseguir imprimir fora do aeroporto. E a gente tinha umas 2h30, mais ou menos, para poder fazer o check-in para ir para Cancún. Aí o Matheus falou assim, Raiz, como a gente tá com tempo grande, então eu já vou lá fazer essa impressão e já volto. Aí eu fiquei lá, sentada, esperando ele fazer impressão. Gente, demorou uma vida. Demorou mais de 1h30 pro Matheus conseguir fazer essa impressão. Eu acho que ele conseguiu, não sei se foi numa farmácia, ele falou que tava uma fila gigante, aí deu algum problema, que foi mais de eu não me lembro ao certo. Eu queria que ele tivesse vindo, né, gravar comigo pra ele contar também, né,
o lado dele, a parte dele, né? Mas aconteceu alguma coisa que atrasou. E aí, quando ele retornou para o aeroporto, ele já teve que retornar fazendo o check-in dele e já na área de embarque. Aí ele me ligou e falou que eu ia ter que fazer meu check-in, que ele já estava me aguardando na área de embarque. Aí, beleza, eu falei assim, Matheus, mas eu sou muito dependente, gente. Confesso, sou muito dependente. Eu tô assim, mas como que eu vou chegar na área de embarque? Eu nem sei onde que é a área de embarque. Aí ele pegou e falou assim, não, vai pedindo informação, que eles vão te explicando tudo direitinho, porque é ele que vai me guiando em tudo. Ele que vai me guiando em tudo. Aí eu peguei e consegui chegar lá na parte do check-in. Aí a gente passa, né, por aquela passadeira lá pelo raio-x. Aí eu tava com a mochila e com a mala, né, de mão. Aí a mala passou, a moça perguntou assim, tem shampoo, condicionador, perfume acima de 100 ml na sua mala? E, gente, eu juro pra vocês, era uma sacola, eu tinha que ter tirado foto, gravado, porque o Matheus mesmo não acredita em mim. Só que eu sou a louca da viagem, de querer levar a casa. Então eu levei 3 desodorantes, porque eu sou a louca do desodorante, que eu transpiro demais. Eu levei 3 perfumes, né, os que eu tinha lá, porque os meus perfumes estavam tudo... tinha um que era o maior, que tinha 100 e poucos ml, mas os outros estavam tudo no restinho, sabe? Aí levei bruma, levei fixador de cabelo, né, se eu fizesse algum babyliss, levei fixador de maquiagem e tudo potão grandão. Shampoo, condicionador, creme. Eu tinha comprado tudo pra lua de mel, igual eu tinha feito muita química no cabelo por conta do casamento, mesh e tal. Aí comprei uns produtos melhores, estava pagando de 3 vezes. Comprei pra recuperar, né? Falei, vou levar pra lua de mel. O creme tava novinho, gente. Tudo. Eu tinha um bio-oil meu, né, pra celulite. Tinha um negócio lá pra um creme meu de mancha. Tava tudo dentro de uma sacola. Essas sacolas de TNT, que vem sapato, bolsa e tudo. Aí eu coloquei lá tudo junto. E aí, pra mim, estava na mala grande, mas também não tinha certeza, né? E eu realmente desconhecia essa informação. Burrice, nossa, gente, burrice, né? Eu, né, principalmente, eu nunca fiz viagem internacional, o Matheus também não buscou, não leu informação. Burrice, nossa. Porque quando você vai fazer uma viagem, você tem que pesquisar sobre a viagem, sobre o que você precisa, sobre tudo. Só que aquela confusão de casamento, muita coisa. A gente foi despreparado, real, oficial. Aí, passou pelo raio-x, a moça falou assim, a gente vai ter que revistar a sua mala, a gente vai ter que conferir sua mala. Aí, eu abro a mala, gente, quando veio, tava tudo lá, creme, condicionador, shampoo, desodorante, tudo lá. E eu falei que não tinha, né? Ainda passei de mentirosa, ainda mais a cara de mentirosa, né? Como é que você mente para o raio-x? Mas não, realmente não tinha sido intencional. Aí a moça me fala assim, olha, ou você vai ter que descartar, ou você teria que despachar. Só que para despachar, precisa despachar com 1h30 de antecedência. A gente chegou com 2h30 de antecedência, só que por conta do tal formulário que teria que ser impresso, o Matheus ficou lá 1h30 para conseguir imprimir o formulário, já faltava nisso que ele voltou, que ele falou que eu tinha que ir, né, ir lá pro check-in e tal, pro embarque. Se passou horas e horas e faltava 40 minutos pro voo. Aí, eles sabiam, né? Porque eles, como funcionários, eles sabem que eu não poderia despachar. Mas mesmo assim, ainda passei a vergonha, porque ela falou, tenta lá despachar. E aí, aí tentou, né, guardar as coisas dentro da mala de novo. E a mala não fechava, porque mala é assim, né? Você organiza tudo ali bonitinho. Mas se você tirar uma coisa e tentar colocar de novo, ela não fecha. Aí saiu quase que com a mala, assim, na mão. Correndo lá para a área do despacho para perguntar se podia despachar. Ela falou assim, não dá mais tempo de despachar. E voltei eu com a mala toda aberta.
Gente, naquilo ali eu já liguei pro Matheus, já chorando, já falando que eu não queria mais viajar, eu não vou mais viajar porque eu sou a drama em pessoa, eu não quero mais ir, que não sei o que, eu vou ter que jogar minhas coisas tudo fora, minhas coisas novas. E naquilo ali, gente, eu realmente comecei a chorar. Eu não sei, sabe, se eu tava chorando de vergonha, se eu tava chorando porque eu tava sozinha, porque eu sou dependente, se eu tava chorando porque eu ia ter que jogar minhas coisas fora. Se eu tava chorando porque eu não tinha nem pago as coisas, e as coisas estão difíceis, né, pra gente poder ir pegar e simplesmente descartar. Tchau. Se eu tava chorando porque eu já tava estressada com, com tudo, né, com tudo que aconteceu, gente, pra esse casamento. Aí a moça falou, ou você descarta, ou, né? Aí depois até me perguntaram se não tinha algum armário que eu poderia ter alugado para poder guardar as coisas, mas não me foi informado isso, e na hora também, sinceramente, eu nem pensei em perguntar se tinha algum armário que poderia guardar. Até então a solução era despachar, mas não dava mais tempo. Ou então eu pegar e colocar em vidrinhos de 100 ml, mas na altura do campeonato, né, a que horas que eu ia conseguir comprar vidrinho de 100 ml para poder colocar, eu ia perder o voo. Aí comecei, né, a chorar com o Matheus no telefone. E aí, naquilo, gente, ela começou a separar, né, os produtos que ia descartar. E foi muito produto, gente, muito produto mesmo. Me sobrou um óleo reparador de pontas, que era um olhinho menor, mas eu tinha um grandão também, que também descartou. Esse meu, porque já tava no finalzinho, igual eu falei pra vocês, porque eu fui levando o que tinha pouquinho e o que eu tinha comprado. Me sobrou o meu perfume, que o Matheus me deu de presente, que eu usei no casamento, porque ele era de 100 ml, também tava no restinho. Me sobrou mais alguma coisa, que eu não me recordo, mas as outras coisas, gente, até pomada minha, Bepantol, que eu comprei grandona, foi tudo embora. Saiu, gente, carregando minha malinha. Naquilo ali eu só fui chorando, chorando e chorando. Tava de máscara, né? Mas só fui chorando, 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 chorando. Na hora que eu cheguei, o Matheus fez até assim, que ele já falou, vou passar aperto com essa menina, porque ela vai falar disso até o fim, né? Finalmente desembarcamos lá no aeroporto lá de Cancún, no México. Aí a gente foi passar, não sei se fala pela imigração, e aí você tem que apresentar os documentos, até então tem que apresentar este formulário, né, que foi a razão por eu não ter conseguido fazer o despacho da minha mala, porque se a gente tivesse... O Matheus, ele é desesperado, a gente chegou 2h30 antes, assim que desse ele já ia querer fazer o check-in, então talvez teria dado para despachar, né, esses produtos que eu tive que jogar fora, e às vezes compensaria financeiramente despachar, pagar para despachar. E aí o bendito do formulário eles não pediram, impresso. Eles foram pedir a confirmação da nossa reserva no hotel, e aí eles queriam impresso. E eles foram pedir uma outra coisa, sim, o nosso transfer, que o Matheus falou que já tinha pago o transfer. Aí eles queriam a confirmação de quem era o transfer, pagamento transfer e tudo, além dos documentos que a gente apresentou. Aí o Matheus falou assim, não tenho, aí lá já tinha que falar em espanhol, né? Eu não falo praticamente nada em espanhol. Eu sei, assim, músicas do RBD, da Isa TKM, mas falar mesmo espanhol e faz falta, viu, gente? A questão da língua faz bastante falta. Aí o Matheus tentando lá desenrolar. O rapaz que nos atendeu, gente, não sei se ele não estava num dia bom, mas ele estava um pouco, assim, mais estressado. Na hora que o Matheus falou, não tenho impresso, ele, como não tenho impresso? Tienes que ter impresso? Aí o Matheus falou, não tenho impresso. Aí ele falou, só tem ele tentando explicar que ele só tinha no celular. Só que a gente não tinha sinal, né? Não tinha sinal de 4G, não tinha sinal de telefone, não tinha sinal de nada lá. Não tinha, e o Matheus não tinha printado. Ele teria que entrar no e-mail dele. Aí o rapaz falou assim, então me mostra no celular. Aí o Matheus, não tem a internet? Ele, como não tem na internet? É que não sei o que, o rapaz estressado já, coitado. Também não julgo, né, gente? Não, assim, não é o certo, mas também não julgo. Mas já estressado, e eu já comecei a estressar, eu falei, Matheus, como é que você me faz uma viagem para um outro país sem saber o que tem que fazer, o que tem que levar? E eu querendo, assim, já, gente, naquela hora eu ainda não tava querendo a separação, mas já tava aqui, ó,
num nível master de estresse, achando que a culpa era toda dele. Aí acabou que o rapaz conectou lá a internet pro Matheus mostrou, porque eu acho que tem que comprovar, né, pra poder comprovar quantos dias que você vai passar, porque tem muita gente que vai ilegal e tudo mais, e tal e tal. Beleza, aí conseguimos passar pela imigração. Falei, ai, Glória. Aí até fiz assim, né? Falei, Glória, conseguimos. Gente, quando chegou lá na área do desembarque, a gente tinha que pegar o transfer, certo? O transfer é quem nos levaria até o nosso hotel. O Matheus não sabia quem era o transfer. Tinha alguns transfer que estavam com a plaquinha, por exemplo, escrito o nome das pessoas, né? Só que o nosso não tinha plaquinha lá escrito Matheus, Raíssa, né? O nosso nome de que seriam eles que nos levariam. E lá todo tempo alguém, o táxi, né, deles, alguém, o motorista querendo te levar. Só que assim, gente, a preços absurdos. Acho que era $70 que eles estavam querendo cobrar da gente para poder levar a gente pro hotel, sendo que a gente tinha levado $100, assim, em dinheiro, né? Aí o Matheus, não, já paguei. E toda hora, assim, você falava pra um, chegava um. Você falava, e eu já, assim, gente, eu já não tava aguentando. Naquela hora eu queria separação. Eu falei, não vai ser a separação na lua de mel, porque eu já tava num esgotamento psicológico que eu já não tava aguentando mais. Eu não tinha dormido direito. Matheus desmonta, né, nas viagens. Eu já não tinha dormido, já tava estressada com tudo. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, eu não tô acreditando. A gente levou praticamente 1 hora. Meus pés já não estavam mais aguentando ficar em pé, eu já não tava aguentando. Gente, e toda hora alguém chegava e eu não entendia nada e falava, e o Matheus ia para um lado, ia para o outro, e não sabia que era o transfer. E eu não sabia. Até que ele foi descobrir quem era o transfer. Aí descobriu quem era o transfer. Aí eu falei assim, pronto, agora sim acabou, né, gente? Agora acabou, agora é dias de glória, vamos chegar no hotel, vamos tomar um banho, vamos comer horrores, porque é o inclusive. Tudo que eu tentei emagrecer, que eu não consegui pro casamento, eu vou engordar em dobro, porque eu vou comer, eu vou dar prejuízo neste all inclusive. O que que acontece? Eu vou subir, né, no carro, que era tipo uma van, rasguei a saia, gente, a saia. Rasguei a saia, era uma saia longa. Rasgou a saia, eu falei, pronto. Nada mais importa. Ainda aconteceu isso de rasgar a saia, mas aquilo já era de menos. Aquilo ali eu já rasgo a saia, quebra a mala, quebra a rodinha, arranca o cabelo, perde os cílios. Já não tava. Chegamos no hotel, gente. Ai, Glória, chegamos no hotel, fizemos check-in, o pessoal do hotel muito bacana. Aí chegamos no quarto, abri minha mala, guardei as roupas, né, dentro do guarda-roupa. Vi que eu não tinha nem um desodorante pra passar, mas o Matheus tinha levado um sem perfume. Acabamos usando o dele mesmo. Falei, não vou nem ousar em querer comprar as coisas aqui, porque eu tenho certeza que vai ser bem mais caro, né, que no Brasil. Tanto que quase que no 5º dia a gente teve que comprar um desodorante. Custou acho que R$28, o que eu achei assim. Pode ser que tivesse mais em conta, mas é porque a gente passou numa farmácia lá num passeio que a gente foi e acabou comprando. Aí comprei o desodorante, que aqui custa 8, lá eu paguei 28. Fazer o que, né, gente? Mas aí tinha shampoo, tinha condicionador, mas meu cabelo ficou daquele jeito, né? Daquele jeito. Praia, sem um creme pra pentear, sem nada. Protetor solar, bronzeador, perdi tudo. Aí o Matheus tinha levado o protetor dele, usei o protetor dele. Foi o que fiz. Usei o que tinha. A única coisa realmente que a gente comprou foi esse desodorante lá pro final. E a gente teve que comprar um T também para carregar o celular, porque a tomada de lá era diferente. Foi o que a gente comprou, assim. Um outro perrengue que eu passei foi com a questão, isso é sempre, gente, para tudo. A minha menstruação, ela decide o dia que ela vai descer, sabe? Eu já fui a ginecologista e tudo, eu tenho uma desregulação, às vezes, por estresse emocional, né? Essas coisas desregulam mesmo. E aí, eu não tomo medicamento, né? Não tomo
não tomo remédio. Ela me orientou em relação a outros métodos, eu até preciso retornar, mas eu tenho uma desregulação, assim, meu fluxo é muito intenso e não vem às vezes, né, na data ali certinha, e a minha menstruação veio no segundo dia de lua de mel. E aí eu passei mal, enxaqueca, eu já tava sofrendo, né, com crise de enxaqueca, mas não consegui aproveitar. Mais uma lua de mel que a gente não consegue aproveitar o casal, né? Então é isso, desculpem o podcast, mas não tinha como eu não contar detalhadamente, que os detalhes aqui que a gente consegue, né, contar mesmo ali o que aconteceu. Um beijo pra vocês, lindezas, e até o próximo vídeo.